Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. Esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast é esse espaço privilegiado de quem faz história hoje. Você já sabe que tipo de histórias que tocam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, geram resultados exponenciais, extraordinários e que nos ajudam nessa busca nossa o tempo inteiro de sentido para a vida, sentido para viver, né, Kleber? Cara, sentido é tudo. Eu falo que quando falta sentido, eu já falo pra você, eu era muito preguiçoso. E o sentido, ele é a ferramenta, a arma contra a preguiça. Porque quando você tem sentido, a procrastinação não te pega. Sim. Você fala assim, ó, não é só por mim, mas é por outros, pelas pessoas que estão na minha casa, pelos meus amigos, por todas essas pessoas. Então, o sentido, ele faz toda a diferença. Agora, não adianta você ter sentido sem energia, mas nós não vamos falar um pouquinho dele agora, não. Vamos falar um pouquinho da celebridade de hoje, que hoje nós podemos falar uma celebridade, né? Muito bem. Ligando o podcast, tá subindo um nível. Tá hoje, subindo um nível, ótimo, olha. Excelente. Rapaz, ó, apresentadora, palestrante, a mulher tem programa de TV. Eu só tenho dúvida. Deixa eu perguntar aqui no off. Passou por rádio? No off? Sim. Passou por rádio também. Passou por teatro? Sim. Rapaz, passou por teatro. E, rapaz, eu tô até emocionado e, assim, preocupado. Porque, assim, ela analisa bem. Sim. Anos de experiência, mais de 20 anos de carreira na TV. Imagina, nossa responsabilidade. Como que tá seu coração agora? Cara, tô dando tudo de mim aqui. O suor já tá escorrendo pela espinha? Ainda não, mas eu chego lá. Ainda não. Ariane Fonseca, seja muito bem-vinda ao Legando Podcast. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada, Elton. Fiquem à vontade, sabe por quê? Porque foi igual uma vez. O Ronaldo Esper foi agora há pouco no meu programa, né? E ele, assim, deu uma audiência fantástica no Temperando Papo. Agora a gente estava com 17 mil pessoas ali na live. E quando a gente fala de Ronaldo Esper, você sabe, né? Ele veste mulheres maravilhosas, elegantissimamente bem. Sim. Eu falei, meu Deus, com que roupa que eu vou chegar pro Ronaldo Esper? Imagine. Né? E as pessoas especialistas são as mais simples possíveis. Sim. Então, não fiquem aí nervosos, porque eu com certeza vou sempre exaltar vocês. Porque eu já vivi tudo que vocês viveram e você já tem 3 anos de legado. E eu acredito que não tinha uma fobia social que eu tinha, né? Então eu entendo o universo de vocês falam muitíssimo bem. Ela falou de vestimenta, né, Elton? E a gente teve um convidado aqui, dono de startup, multimilionário e tal. E a gente falou, rapaz, vou dar uma melhorada. Vamos dar uma aqui, melhorada. Né? Chegamos de terno. Aí chega o cara aqui de calça jeans e camiseta polo. Preta. Aí a gente tira, já abre pra ele se sentir mais à vontade. Deixa aberto aqui, né? Coloca o crucifixo. Começa a fazer uma entrevista assim. É isso aí. Mas, Ari, vamos lá. Você tem uma carreira brilhante, né? Eu acompanho já a sua carreira há muito tempo. Tenho a honra de já ter participado de alguns eventos seus. Mas o nosso público quer saber, de fato, além da Ariane apresentadora, comunicadora, como você gosta de se apresentar? Da onde você veio? Onde você nasceu? O povo gosta de ter essa curiosidade de acompanhar, né? Igual no Stories, lá no Instagram, o povo gosta de acompanhar. Para você, como você se apresenta? Quem é a Ariane? Vamos lá, a Ariane tem algumas versões. A Ari, para os íntimos, e a Ariri, que é o apelidinho de criança ali, né? A Ari desde criança. Menino, posso abrir um Quick Power aqui antes, para me dar mais energia? Por gentileza. Vamos lá, eles falaram que não iam falar de energia, eu vou falar aqui de energia enquanto eu falo de mim, viu, gente? Já provou? Esse daqui é o meu favorito, que é o Pink, viu, gente? Tá aqui? Tá certinho? Isso, Pink Lemonade. Pink Lemonade. É isso daí. Bom, a gente faz Eu Nunca, viu? Com Quick Power. Vamos lá, uma menina caipira do interior de São Paulo, que já tentaram me mudar algumas vezes na televisão para eu ficar inacessível, para eu não atender meu público, para eu ir mudando algumas características minhas. Cara, uma das coisas mais especiais para mim na minha vida é olhar nos olhos das pessoas, é dar um abraço em quem me segue, é conhecer pessoas, conhecer histórias, poder exponencializar mudanças, sentidos, transformações.
na vida das pessoas. Eu cresci ali no universo, numa chácara em Guaratinguetá. Sou caipira, guaratinguetaense Vale de do plantão. Paraíba. Vale do Paraíba. E eu sempre tive muito afeto por animais. Cresci na chácara, sabe? Aham. Pé no chão, subi em árvore. E ao longo desse crescimento meu, como meu pai é cineasta, meu pai trabalhou com Silvio Santos, Mazzaropi, Edson... Obrigada, meu amor. Pra ajudar. Edson Celular. Então, eu vi esse universo desde pequenininha, sabe? E aí, eu acredito que aquela criança, Ari, nos teatros, com 4 anos de idade, dormindo no colo da mãe, do pai, sabe? Foi vendo um universo artístico que foi me encantando. E ali, sem eu imaginar, eu acredito que Deus já falava comigo em relação ao que eu ia ser. Tava falando com meu irmão ontem, né, que... Com 4 anos, eu sempre fui muito arteira, né? Então, quebrei clavícula com 3, 4 anos de idade, dava cambalhota e tal. E numa dessas, eu derrubei a televisão com 4 anos de idade ligada em cima de mim. Eu falei pro meu irmão ontem, que ele lembrou, né? Ele falou, você era muito arteira. Aí eu falei, pois é, vocês não estavam entendendo o sinal. Eu já queria estar na televisão naquela época, entendeu? Naquela época já queria estar De na televisão, algum jeito né? eu ia entrar na televisão. Porque, né, tem gente que fala, Ari, televisão já passou. Calma, amigo. Não, televisão tá aí, rádio tá aí, redes sociais tá aí, que eu também sou muito ativa nas redes sociais. Sim. Tudo é comunicação. Sim. Um olho no olho. Ai, já passou. Não tem mais essa de olhar no olho da pessoa, abraçar a pessoa, se encontrar, tomar um café, um suco. Como não, Brasil? Tem coisas que sempre vão existir. É só querer, é só fazer, né? Claro. Sim, as pessoas dizem que a televisão está ultrapassada por conta, né? Um brinde. Um brinde. Saúde. Vamos falar um pouquinho então do Quick Power, já que você quer Vamos. brindar? Vamos lá. Vamos. Só para você entender o que é o Quick Power. Quick Power ele é um suplemento alimentar com efeito energético. Ele tem 12 tipos de vitaminas e minerais, sem dizer que ele tem 3 latas e meia de energético, 2 latas e meia de energético. Alguns falam que tem equivalente a 4 pela dose de energia que dá. Mas o químico, quem desenvolveu o produto, fala assim, ó, ele tem equivalente a 2 latas e meia de energético só extraído de frutas e vegetais. 100% natural, não tem corante sintético, a coloração dele vem através das frutas também e ele dá um foco, uma concentração. Tem uma nanotecnologia chamada Time Release. O que é isso? Tem aqui 200 gramas de cafeína. Hoje, pela Anvisa, nós podemos consumir até 400 gramas por dia. Então, ele teve essa preocupação porque o brasileiro ele é apaixonado pelo cafezinho. Gente ama, né? Né? Então, Cafezinho. cada dose de café, uma xícara de café, tem equivalente a 80 gramas de cafeína. Então, qual que é o grande problema da cafeína se ela não é utilizada da forma correta? Ela dá aqueles picos e depois vem o efeito rebote, dá aquela moleza, dor de cabeça. Então, ele se preocupou com isso. Então, tem uma nanotecnologia chamada Time Release que ela vai soltando conforme o seu organismo precisa. Então, ele fica até 6 horas no seu organismo. Não Né? sabia. Sim, ele fica até 6 horas no seu organismo. Então, eu, Kleber mesmo, eu tomei o meu... eu sempre gosto de tomar o meu à tarde, porque de manhã eu já acordo elétrico. Então eu não preciso de energia. Mas quando dá aqui à tarde, porque eu acordo. Depois do almoço. Eu acordo 5, então depois do almoço ali, eu tomo um Quick Power e aí eu estendo a minha energia até 10, 11 horas da noite. Dá para fazer atividade, pegar a criança na escola, buscar a esposa, ajudar em casa, enfim. Quick Power, além dele te suplementar, ele te dá energia e foco. Então, se você quiser aí uma promoção especial, www.quickpower.com.br, coloca o cupom QUICK e você tem um desconto diretamente na sua casa, frete grátis para todo o Brasil. E 0 açúcar, gente. O que é incrível, você não vai sair da dieta por conta de tomar um energético aí, tá bom? É isso aí. Então você estava contando que você já era bem arteira, né? E já brincou fazendo esse link com TV. Essa veia artística, tinha alguém na sua família com essa veia artística ou você foi a primeira ali que quebrou essa barreira na família? O meu pai. Desculpa. Tem que pedir pra cortar, porque na hora que você saiu, ela contou. Exatamente isso. É verdade. Não tem problema, não. Mas relaxa. Pode Desculpa, é porque quando É. ela colocou o pó, eu vi que não tinha nada pra mexer. Não, Eu falei, relaxa. falou, alguma coisa pra A mexer. chácara, falou dos pais e tudo mais. Tá. Tá, Sabe o que você pode fazer? pode ir. Pode ir.
Então você estava contando pra gente que você já tinha essa veia artística do seu pai, né? Além dele, tinha mais alguém ou ele foi a sua inspiração? Você diz que a TV caiu em cima de você, então você estava assistindo, era alguém que estava te inspirando? Conta pra gente. A Xuxa. Quem não queria ser Paquita da Xuxa, né? Eu tinha 4 anos, eu sonhava em crescer para ser Paquita da Xuxa. E aí, o que acontece? Meu pai me inspirou muito, porém, não era uma carreira que meu pai queria que eu seguisse. Por quê? Porque ele estava no meio da televisão, né? Então, trabalhou com Silvio Santos, Mazzaropi, Edson Celulari, várias pessoas, Regina Duarte, Roberto Carlos, todos esses grandes nomes, né? E ele falou, filha, televisão não é lugar para os meus filhos. Ué. E eu não entendia, né? E quando os meus pais se separaram, claro que eu fiquei super triste, né? A gente separou de cidade também. Eu fui morar em Araçatuba, uma cidade de 700 quilômetros de distância, muito distante. Ficou meu pai e meu irmão e fomos eu, minha mãe e minha irmã. O que aconteceu? A minha mãe, eu acho que me viu abatida e os meus pais sempre me inspiraram a sonhar. E aí a minha mãe um dia me perguntou, filha, o que você quer ser quando crescer? Eu, triste, meus olhos brilharam. Mãe, eu quero ser modelo, eu quero ganhar muito dinheiro, ser muito conhecida e ajudar você, o pai, todo mundo mudar de vida. Por quê? Porque na condição, a gente tinha bastante grana. Quando eu nasci, deixa eu contar essa história para vocês que é importante. Deus lá do céu falou, filha, que família que você quer, né? Eu falei, essa família aqui é amorosa, são ricos, maravilhosos. Falei, vou descer aqui. Amigo, foi eu ter 4, 5 anos, começou a quebrar a família. O dinheiro começou a ir embora. O dinheiro começou a ir embora e crise financeira. Você sabe que não é sobre a crise do governo, é crise mental sempre, né? E aí, o que aconteceu? Os meus pais começaram a brigar, né? E tudo mais. E decidiram se separar. Quebraram. Você tinha 5 anos? 5, mas na separação durou ali até uns 9, sabe? Uns 9. Separaram com 9 anos. E aí, eu fui morar em CDHU. Nessa época, eu morava em CDHU, comunidade e tudo mais. Imagina, uma menina com fobia social, que até então não sabia que era fobia social, mas eu era super tímida. Não tinha contatos e nem dinheiro. E falei pra minha mãe, quero ser modelo famosa. Minha mãe falou, meu Deus do céu, por que eu não deixei ela com o pai dela, né? Leva esse problema pra lá. Vou mandar pra lá, já que você quer seguir essa carreira aí, se vira com seu pai, vê se ele volta a ser cineasta, que meu pai se aposentou. E aí, o que aconteceu? Minha mãe falou, vou te colocar no teatro. Foi aí que eu entrei em teatro de prefeitura. Minha mãe, ela acredita... Meus pais, né? Acreditam muito no estudo mesmo. Sim. Então, eu ganhei várias bolsas de estudo para danças. Tudo que era necessário para a gente se desenvolver. Para mim, se desenvolver, né? E eu não sabia, mas eu já era empreendedora com essa idade. Porque eu não tinha muita grana. Mas eu pensava assim, se eu for a pé e voltar para a escola, eu tenho 2 passes de ônibus. E era em dinheiro? Não, era em passe. Era aquele bilhetinho? Era, amigo, na época era até de plástico, assim. De plástico. Era, né? Na época não era nem bilhetinho. E aí, beleza. Aí eu falei, bom, são 60 praticamente, 40, vai, porque tem o final de semana. Comecei a vender num ponto de ônibus a preço de passe de estudante. E comecei a ir juntando meu dinheirinho com 10, 11 anos. Eu ia numa loja bem popular, Têxtil Abril, comprava minhas roupas e customizava. Então, já era artista ali. Você costurava, fazia pra ficar arte diferente, pra ficar diferente, ficar mas para uso próprio, não para vender. Não, para mim. Legal. Vendia o passe. Não era tão avançado ainda, não. E aí, o que aconteceu? Eu ficava ouvindo rádio, tinha a rádio das meninas super... Como é que era? Rádio das Lindas Garotas. Eu e minha melhor amiga. E aí, eu ouvia a rádio para ganhar presente. Sim. Mas para que eu queria ganhar presente? Eu não sabia que o nome disso era network, relacionamento. Para eu ir na rádio, ficar conversando com as pessoas e estar naquele meio. Então, era até a Rádio Clube FM. Depois eu fui entrevistada por meus amigos ali, logo que eu já estava na televisão e tudo. E aí eu ia e o que eu falei? Eu vou bem bonita para eu ser clubete. Sabe aquelas meninas que ficam entregando panfleto na rua, fazendo, né? Aquelas meninas bonitas. E aí... Uma vez eu fui e não deu em nada. Na segunda vez que eu ganhei o presente, deu. O diretor virou e falou assim, nossa, você não quer ser nossa garota propaganda, Clubete? Eu falei, fiz tipo, né? Falei, que é isso? Que é isso? Aí,
as meninas que ficam fazendo propaganda e tudo, né? Ganham dinheiro. Falei, quanto é? Aí ele, é tanto. Eu falei, vou pensar em 3 dias eu te retorno. Não tinha celular ainda. Deu uma de difícil. 3 dias eu falei, eu quero. Tava junto, fiquei longos anos até eu entrar na Polícia Federal. Foi uma estratégia ali que eu nem sabia isso, mas você bolar estratégias com 13, 14 anos. E essa é novidade pra mim. Polícia Federal, essa eu não sabia. Trabalhei 6 anos na Polícia Federal. Essa eu não sabia. Cheguei a ser ali responsável pelo Sistema Nacional de Armas, passaporte. Entrei no passaporte e um dos delegados lá, o doutor Amaro, que eu tenho grande carinho pelo doutor Oslain, doutor Rodney, todos, foi uma grande formação do meu caráter ali também, sabe? Legal. Porque eles viram já uma jovem que eu sempre fui muito empreendedora, no sentido de que estou aqui no meu setor, acabei o meu serviço. O que eu ia fazer? Ia servir outras pessoas. Tá precisando de uma ajuda aí na secretaria? Tá precisando de uma ajuda aqui. E sempre fiz isso. E o doutor Amaro incentivou a toda a delegacia a fazer isso e passar por diversos setores. Foi incrível. E aí eu fui evoluindo muito. A gente fazia competição. Aí era eu, o doutor Oslain e o doutor Marcos, de livros. Eles me emprestavam livros, O Corpo Fala, Tony Robbins, várias coisas. Eu tinha que ler no final de semana. Aí na segunda era dia de debate. Incrível. Então você tinha que ler o livro completo no final de semana para na segunda pra debater o conteúdo. Porque eles me davam 3 dias para ler, assim. Falava, livro aqui meu, vai, mas volta. Falava, fantástico. E ali foi uma evolução tremenda na minha vida. E como foi essa decisão de prestar concurso, né? E entrar para necessidade. Bom, direto e reto, sem rodeio. Necessidade, imagina. Eu morava em CDHU, ali a minha mãe já tinha melhorado. Minha mãe sempre foi funcionária pública, né? Minha mãe inteligentíssima. E sempre prestou concurso público. E aí, o que aconteceu? Era o que eu tinha. Eu não acreditava mais nos meus sonhos, que eu ia ser apresentadora, porque a apresentadora da cidade era a filha do prefeito. Sim. Então, assim, não tinha possibilidades no interior de São Paulo, ao meu ver. Sim. Tudo é uma crença, sim, né? E eu falei, aqui eu vou, sei lá, vou servir, né? Fazer algum concurso público e tal. Só que com 6 anos ali da Polícia Federal, eu falei, não é o que eu quero para minha vida. O topo mais alto, que é uma pessoa admirável, que era o doutor Rodney, que foi superintendente, assim, incrível, mas não era o que eu queria. Eu quero todo dia acordar cedo, ir embora 6 horas da tarde. Não era o que eu queria, sabe? Não me realizava. E isso não é nada pessoal, sabe? Uhum. Eu falei, poxa, eu vou embora para Inglaterra. Olha que louco. Uhum. Você foi morar na Inglaterra? Quase. A minha irmã já morava lá há 10 anos, meu sobrinho tinha acabado de nascer, e a gente tem a cidadania europeia. sim. Aí eu falei, vou fazer um romper. Eu estudo 1 ano fora do país, aperfeiçoo o meu inglês. Esse era meu plano, tá? Uhum. E, ok. Pedi as contas na Federal, vendi meu carro, dei todas as minhas roupas para minhas amigas. Eu tinha 20 e poucos anos na época, 22. E eu falei assim, e eu fico 1 ano lá, volto com o diploma de Harvard, tô feita na vida, né? E posso seguir carreira. Amigo, rompi tudo. Voo comprado, eu falei, vou de British, vou chique, né? O melhor voo que tem e tal. Um dia depois que eu pedi e rompi na Federal, eu tive um sonho. Vocês acreditam em Deus? Sim. Sim. Demais. Pois Demais. Deus falava pra mim assim no sonho, minha filha, eu vou tocar o seu corpo e você vai sentir dor. Pra você, quando acordar, não achar que foi coincidência. Sou eu, seu Deus, falando com você. E nesse sonho, eu sentia dor no corpo todo. Pra vocês terem noção, eu nem transpiro, tá? Mas eu acordei toda suada, com dor no corpo todo. Sabe quando você tem cãibra nas mãos, nos pés e acorda assim naquela sensação? Eu sonhando que eu estava caída no gelo, na rua. Uhum. Tinha acabado de chegar praticamente na Inglaterra, não falava bem o inglês, pedindo socorro, mas estava tendo uma tempestade de gelo. As pessoas que passaram, que eram no máximo 2, não me socorreram. E aí Deus falava assim para mim, minha filha, a Inglaterra é para sua irmã. É vida para ela, é morte para você. Essa não é a sua missão de vida.
não é o que eu tenho para você. E você vai rodar o mundo todo, mas é cumprindo o meu propósito, não o seu. Eu acordei, amigo, desesperada e chorando muito, porque eu sempre tive revelação em sonhos, desde que eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Sim. E pedindo para minha mãe, pelo amor de Deus, ora comigo, eu tô sem carro, eu tô sem roupa, eu tô sem trabalho, não tem como mais eu voltar, porque Deus não quer. Olha que louca eu. Aí a minha mãe falou, filha, vamos orar, vamos rezar para abrir essa porta, né? E eu pedindo para abrir porta e fui. Gente, cheguei no aeroporto e eu fui com um ex-namorado meu, só que eu disse que ele era como se fosse casado, só para ele entrar também, né? Por causa da minha cidadania. Separaram a gente. Ixi. Óbvio que sabiam que a gente não era casado. E falou, bom, já que você é esposa dele, conforme está aqui na carta, você volta com seu marido. Aí eu falei, não, ele pode voltar. Tipo, né? Aí eles falaram, o advogado da família não foi encontrado por 3 horas. É praticamente impossível você voltar no mesmo voo. Porque não tem. E eu voltei. E naquele aeroporto eu só pensava, o senhor avisou, mas eu queria viajar de British e tudo. E quando eu cheguei em Araçatuba, eu acredito que foi uma grande frustração. Mas muito grande. Porque eu acredito que naquele momento, principalmente o dar satisfação para as pessoas, cara... E não é nem dar a satisfação. É elas que procuram a satisfação pra falar, e aí? É diferente, isso. É diferente de você ter que dar uma satisfação pra Não. alguém que apostou, investiu e você largou. O diferente é as pessoas, mas e aí? Nossa, você voltou? Nossa, você voltou, por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, eu quis voltar. Uma ponte aérea em Inglaterra. Nem entrei. E lá também, eu não pude abraçar minha irmã. Foi assim... surreal para mim. Meu sobrinho tinha acabado de nascer com 4 dias. Nossa. Naquele momento, assim, eu acredito que foi uma das grandes dores da minha vida. Eu olhar para ela pelo vidro, manter a postura, assim, imagina esse vidro aqui que estamos numa ilha, manter a postura na frente dela, porque minha irmã tinha acabado de ser mãe, com 4 dias, tá tudo bem, logo eu volto, tal, não sei o quê. Ela gritando com a indiana, tipo, não, ela tem que entrar, ela tem o direito e tal. Quando ela saiu, amigo, eu ajoelhava no chão. Mas, assim, foi humilhante, assim. Eu gritava, óbvio, para ela não ver, e chorava de uma forma tão frustrante. Foi tão desafiador. Aquela dor, assim, demorou muito tempo para eu curar. Muitos anos, eu acredito até. Sim. Daquele momento, sabe? Mas, como Deus escreve algumas histórias que a gente não faz ideia o porquê. Primeiro, logo depois, assim, uns 10 dias que eu falei, liguei para um amigo meu, Bruno Riso, inclusive. Ele estava aqui em São Paulo tentando a vida de artista, inclusive hoje ele é um dos maiores produtores musicais do Brasil. E eu liguei para ele, eu falei, amigo, minha vida tá sem sentido, né? Ele falou, Ari, vem para cá para minha casa, você é tão minha amiga. Foi eu e minha amiga, minha melhor amiga, para casa do Bru. Primeiro teste de televisão passei para ser apresentadora. E aí meu programa foi para Sky, chamava Meninas do Interior, que eu não precisava nem não ser eu. Sim. Porque basicamente não era papel, era realidade. Era, e eu entrevistava as pessoas, porque eu sempre gostei de história de pessoas. Em feiras livres, pessoas populares e com histórias assim relevantíssimas. Eu entrevistei uma feirante que me marcou muito, eu chorei muito nessa entrevista, que ela tinha adotado 14 filhos. Nossa. 14 filhos, assim. É uma história lindíssima, sabe? Ela podia ter filhos, porém ela não conseguia ver aquela tristeza das crianças ali e falou, tenho condições, e foi adotando assim, uma mulher assim, incrível mesmo. E aí começou um pouco da minha história na televisão. Que extraordinário. Que coisa pois é, linda. Às vezes a gente não entende o caminho. Sabe que tem um público muito especial que nos acompanha, são os jovens, né? Amo. E a gente sempre gosta de pensar algumas coisinhas assim nas histórias e ressaltar algumas coisas que a gente vai repetindo aqui. E, nossa, que
Que riqueza que você trouxe para nós aqui. Só gostaria de comentar algumas coisas. Primeiro, gente, a história... A gente não repete a história de alguém. Tem muito exemplo legal na internet hoje, na TV, onde você mora, mas são referências. Mas são referências para que nós possamos viver, construir a nossa história pessoal. Com certeza. Você fala de Deus, a Sagrada Escritura vai dizer assim, que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram aquilo que Deus, né, tem a fazer, mas especificamente na minha história. A minha história, olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram. Por quê? Porque ela é única e irrepetível. E olha os caminhos que você foi, né? Tanta coisa bonita. Você se percebeu. Então tem uma questão aí que é vocação, que muitas vezes o nosso pessoal nem sabe o que é. Pô, para cada um de nós temos o nosso chamado. Não quer dizer que a gente vai pegar uma ponte aérea, aproveitando aí o trocadilho, e ir direto para a nossa vocação. Mas é importante saber quem eu sou, o que a vida pede de mim, qual é o meu papel aqui. Além da vocação, tem essa questão que eu achei muito bonita. Você passou pela Polícia Federal, e aí quando eu pergunto, por quê? Fala, cara, necessidade. Só que a Polícia Federal, para muitas pessoas, é uma finalidade. Sim. Não é necessidade. É porque, assim, são sonhos. Sim, sonhos. Isso é muito importante. E o que é bonito aí é que para você foi uma ponte, né, importante. Muito. Né? E uma coisa que eu refleti esses dias na questão do serviço público. Eu acho que todos nós, e especificamente pensando em polícia, tá? Porque eu gosto de assistir bastante podcast de policial, essas coisas, sabe? E aí você vê que tem alguns que seguem a carreira, outros que passam durante um tempo. E como é importante a gente saber que a gente pode servir a sociedade em instituições públicas durante um tempo tão importantes como, por exemplo, a Polícia Federal, e colher tudo que você colheu, né, de desenvolvimento, Nossa, de crescimento. foi incrível. Né? Então é uma dica pro pessoal. O fato de repente você prestar um concurso, de você trabalhar numa instituição pública, não quer dizer que você tem que fazer carreira, mas é uma experiência que ajuda a impulsionar bastante, né? E até mesmo CLT, sabe? Sim. Não importa onde, dê o seu melhor. Porque, às vezes, eu me lembro, gente, muitas vezes eu fui entregar panfleto. A carreira artística é uma carreira muito desafiadora. O artista, muitas pessoas falam isso, não é valorizado no Brasil. Tá, é seu sonho? Você é capaz de ter dupla jornada? Você consegue... Vai trabalhar em outro lugar, é seu sonho, invista no seu sonho. Quantas vezes, gente, eu tive que entregar panfleto, e isso não é desmérito nenhum. Vou fazer foto, eu vou ficar em porta de loja, faça. Sim. Tem alguém, cara, que vai olhar tudo, Sim. todo o nosso esforço, sabe? E esse é o ponto também que eu gostaria de ressaltar, o último. Essa docilidade à voz de Deus. Porque Deus fala com todos nós. Sim. Totalmente. O tempo inteiro. Sim. A diferença é que muitos de nós ou não fomos ensinados, não fomos assim despertados para isso. Sim. Dizer, olha, existe um Deus que te ama, que te acompanha, que te ouve, que fala com você. Né? Você encontrou sentido naquela dor. Doeu pra caramba. Muito. Só que você encontrou sentido. Depois de muito tempo. E é dois pontos que eu queria enfatizar sobre essa questão do sentido. Quando você falou assim, vocês acreditam em Deus, e a questão do dom. Primeiro que ele já te deu um dom. Não deu, amigo. Sim, deu. Meu dom foi treinado. Não, o dom que eu De digo... verdade. Não, o dom que eu digo é da revelação. Sim. Então ele já te deu o dom. Essa conexão. Essa conexão do dom da revelação. Mas, olha só, a palavra diz que vem a mim as criancinhas, porque delas é o reino Dos céus. dos céus. Você, quando criança, qual foi a verdade que você transmitiu? Qual foi o sonho que você falou? Eu quero...
Oi? Ir pra TV. Com 9 anos, né? Com 9 anos. Tá. E aí você faz esse link. Aí Deus fala assim, peraí, os reinos do céu é das criancinhas. Ela tem um sonho. Só que ela tá abandonando o sonho que ela falou com aquela verdade. Aham. Então, eu já escrevi. Então, eu não posso apagar o que eu escrevi. Então, peraí. Ela vai lá, mas ela escreveu. Eu vou ajudar ela no sonho dela. E, às vezes, no decorrer do caminho, a gente tem um sonho e a gente esquece os nossos sonhos por Totalmente. necessidade. Muitas pessoas. Por necessidade. E aí que vem a questão da docilidade. De você escutar a voz do Espírito. De falar assim, ó. Ei, tô batendo aqui, ó. Escuta. Se você acreditar no seu sonho, eu vou te dar as ferramentas necessárias. Mas você precisa escutar minha voz que eu quero te ajudar. Sim. E o barulho do mundo, as necessidades do imediatismo, deixa com que a gente não escuta essa voz. É que então, Deus é isso que eu puxei da sua história para trazer essa reflexão. Sim, Deus é tão maravilhoso com a gente que Ele nos deixa navegar no livre-arbítrio, Sim. né? O tempo todo. E Deus é tão perfeito com a gente que Ele nos dá a possibilidade de estar aqui nesse podcast falando para mais pessoas que não sentem esse Deus. Sim. Porque o que aconteceu comigo por muito tempo? Eu tinha revelação desde que eu me lembro, com 4 anos foi a minha primeira revelação, tá? E o que aconteceu? Eu não sabia o que era aquilo, gente. Eu mal sabia rezar o Pai Nosso, eu tinha 4 anos de idade. Mas eu via a fé dos meus pais e dos meus irmãos, até da religião, né, que eles tinham, que eu falava, gente, eu não tenho essa fé. Eu não encontro o Senhor aí, sabe? Uhum. E eu me achava uma menina na época, uma adolescente de pouca fé, uma mulher depois de pouca fé. E eu não conseguia me conectar, porque hoje eu entendo que eu me conecto diretamente com Ele. Eu posso estar aqui, ó. Aqui, acabei de me conectar com Ele, lembrando de algo, até meus olhos se encheram de água. De uma lembrança, de uma fala nossa. E o que eu quero dizer mesmo é principalmente para você que está do outro lado, que fala assim, eu ainda não consigo ter essa conexão que vocês têm com Deus, com o Pai. Ele fala no seu ouvido o tempo todo. É só você calar. Cala um pouco as redes sociais, cala um pouco seus vizinhos, cala um pouco o seu ego, que às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente não está entendendo que talvez aquele momento não seja propício. E eu te explico por quê. Eu não sei se vocês se lembram de uma parte da história do meu sonho, que Deus falou assim, você vai viajar o mundo, mas é cumprindo o meu propósito. Uhum. Eu já tinha esquecido dessa dor, dessa história. E eu achava que realmente esse sonho não tinha sentido nenhum mais. E eu me lembro que uma vez o Du ligou para mim, era pandemia, e ele falou assim, Ari, seu passaporte está válido? Eu falei, não, mas eu tenho contatos, né? Trabalhei na Federal. Aí ele falou, então prepara seu passaporte que a semana que vem a Câmara de Comércio de Portugal te contratou para fazer uma cobertura lá. Para um evento para 200 mulheres, inclusive realeza da Espanha vai estar lá e eles querem a sua cobertura. Nossa, fui e fiz, né? Fiz meu passaporte e tudo. E tá tudo bem. Quando eu pisei o meu pé no aeroporto, veio a... Ai, gente, até me emociona. Veio a voz assim nos meus ouvidos, claramente. Não disse que você ia viajar cumprindo o meu propósito? E eu nem lembrava mais, eu comecei a chorar, o Du não entendeu nada. Eu falei, Du, deixa eu te contar um sonho que eu tive, aconteceu isso há anos atrás e olha só, no tempo certo. Sim. Eu precisava estar treinada, eu precisava ter passado por experiências, eu precisava ter mais segurança, eu precisava ter os meus caminhos mais perto de Deus e nessa jornada eu também me perco dele. Porque é sobre a nossa conexão com ele, não ele com a gente. Sim. Ele sempre está conectado com a gente. Exato. É só a gente querer. E a questão da fé, né, aproveitando e continuar falando com esse pessoal, né, que ainda precisa se descobrir. Né, Os nossos jovens, vocês são nessa tão relação, amados. O que eu preciso para ter isso? Você precisa querer ter fé. Porque é como se fosse um drive que Deus já nos fez com ele instalado
Pra gente ativar, a gente só precisa de duas coisas. Querer ter a fé e não querer ser Deus. É fato. Não querer ser Deus de si mesmo. Aham. E reconhecer, ele é infinitamente maior. E a gente tá aqui pra dizer, maior e bondoso, amoroso. Então, quando perguntam pra Pedro lá, né? Quando ele sai de dentro do cenáculo e eles rompem o medo, porque estavam com medo, e vem o Espírito Santo e tal. No barco, você diz, né? Não, Quando ele depois foi do andar? cenáculo. Depois do Ah, cenáculo. depois do cenáculo. Depois do cenáculo ele sai porque estava com medo e depois ele prega para 3.000 homens, fora mulheres e crianças e fala, então tá bom, como é que a gente faz para se salvar? Ele fala, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse arrependei-vos entenda que você não é Deus, entenda que ele é perfeito e nós não, né? Então faça isso, né? Se arrependa do que foi errado, porque o que foi errado é porque a gente talvez quis ser Deus em algum momento e fazer as coisas que a gente quer. E é só isso. É querer ser. É querer ter fé e não querer ser Deus de si mesmo. Saber que tem um que nos ama, que quer o melhor para nós. E que por mais que a gente tente fugir dos propósitos dele, por amor, ele poderia falar assim, não. Então tá bom, se vira. Não me escuta mesmo. Por amor, ele vai lá e zela. Se fosse homem, faria isso, né? Se fosse homem, eu faria isso. Mas acontece o que aconteceu com você e é o que a gente chama de cura interior, né? Você falou, olha, não foi assim tão rápido, demorou um tempo. Mas essa cura interior eu gosto das séries da DC, porque tem viagem no tempo. Eu gosto de negócio de viagem no tempo. Então eu acho que a cura interior é uma viagem no tempo. É quando Deus nos leva lá naquele passado que estava congelado, resolve ali, mostra para nós o sentido daquela dor, daquele sofrimento, aquele abandono, aquela rejeição. Fala, tá vendo? Mas olha, eu tava aqui, você sofreu? Tava sofrendo do seu lado. Só que, ó, tá vendo? Agora tá tudo resolvido, tá tudo certo, né? Então, que beleza, que maravilha, que história lindo, rica, né, viu? de Que se ver, história né? rica, Ariane. E a partir daí, você disse que chegou a TV ou começou pela rádio? Eu comecei pela TV. Pela TV já? Pela TV, que foi meu primeiro programa. Depois a gente teve um desacordo comercial. Gente, nunca abra mão dos seus valores. Nunca abra mão dos seus valores. Isso é muito importante na sua jornada. Mas é o meu sonho, Ari. Não tem problema. Ele vai ser realizado se você cumprir com seus propósitos e não abrir mão dele. Você pode abrir mão dos seus valores, a consequência vai ser forte no meio da jornada, viu? E aí, posteriormente à TV, esse programa, eu fui apresentar um programa. Olha como tudo tem propósito, né? Sim. Eu fui para a Baixada Santista e lá eu tinha uma outra empresa e um dos meus sócios era amigo do apresentador da cidade, assim, que tinha um programa há mais de 20 anos, que era o Tonico Barbosa, que tinha um Performance Brasil. E ele falou, Ari, tem tudo a ver com você, vamos lá, vai lá fazer o teste, eu consegui para você. Cheguei no teste, o Tonico virou e falou assim para mim, Ari, tá aqui o microfone, entrevista o prefeito. Eu, não era um teste? Aí ele falou assim, testando valendo. Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, tem um roteiro? Ele, não, sem roteiro. Eu tinha acabado de mudar para a região, não sabia nada sobre a cidade praticamente. Não tinha até celular já, mas não era tão rico em informação na época. Sim. Aí eu cheguei pro prefeito e falei assim, falei, tiro de letra isso, né? Falei, prefeito, quais os pontos principais que você quer que eu faça nessa entrevista? Sem roteiro. Sim. O prefeito falou, pergunta o que quiser. Eu falei, me lasquei. Pergunta o que quiser. Me lasquei, sem roteiro, primeira vez mudando pra cidade. Eu falei, vou na maciota, né? Todas as cidades têm problemas, vou nos problemas, nas soluções, quais os projetos novos, vou fazer aquela pergunta abrangente, aprofundo ali na hora que ele der, né, alguma brecha, vou ouvindo. Aí foi maravilhoso, deu tudo certo. E aí o Tonico virou e falou assim, quero você no meu time. Eu falei, ótimo. Como que vai ser, né, a parada? Aí ele falou, não sei, o que você pensou? Eu falei assim, posso ser sua sócia. Já pediu sociedade, 20 cara? 20 anos de programa. Porque na época ele estava passando por um problema financeiro
normal, né? Do programa, tudo isso acontece com qualquer empreendedor, é super natural. E eu falei assim, olha, eu tô deixando todo o seu legado de 20 anos e respeitando isso. Eu pago todo o custo. Se der lucro, a gente divide. Se não der, custo pago, não tô no prejuízo. Aí ele falou, gostei. Gostei. Eu falei, fantástico, pode ficar tranquila. Todas as coberturas, todo o custo, equipe, tudo. E começamos. E foi incrível, gente. Assim, há uns 10, 12 anos atrás, imagina um programa que dava mais de 80K de faturamento. E a gente investia, sei lá, 5 mil. Então, 75 mil de lucro. Uau. Muito bom. Há 10, Melhor 12 que anos Bitcoin. atrás, né? E aí, o que aconteceu? Deu muito bom. Eu falei, gente, se eu tô voando... É que eu sempre gostei de pensar em que pode ser, o que de melhor pode acontecer. Como a gente pode crescer mais com isso, sabe? Sim. Eu falei, gente, se eu já tô voando na Baixada Santista, eu vou arrumar uma oportunidade em São Paulo, vou ganhar o mundo. Vai. Uhum. Tá bom, comecei a mandar mensagem no Facebook para São Paulo, para outras televisões. Continuei lá. Depois houve um romper meu e do Tunico, super tranquilo, de boa. Ele ia para um outro estado. E aí, na mesma época, antes dele ir, eu já tinha conseguido uma oportunidade em São Paulo. Não era para apresentar um programa, era para ser bailarina. Gente, pensa na menina descoordenada. O que hoje, né, eu tenho treinamento para entrevistar, para falar em público, tudo. Para cantar e para dançar, eu sou uma negação. E olha que você queria ser Paquita da Xuxa. Pois dançar, né? amigo. Pois é. Só não me falaram que eu não tinha talento. Mas eu falei assim pra minha amiga, Samantha. Virou minha amiga, né? Eu falei, Samantha, é muito difícil? Ela falou, não, é de boa. Eu falei, você treina comigo no camarim? Ela falou, treino. Eu falei, então tá bom, tô indo. Eu falei assim, eu só preciso de uma oportunidade. Se eu entro na emissora, eu faço um relacionamento e realizo meu sonho. Gente, em 6 meses eu estava apresentando o programa Temperando o Papo. Uau. Então, tudo que eu falo, inclusive no meu curso, no Fala em Riqueza, eu falo, crie suas próprias oportunidades. Linguagem cria uma nova realidade. E é a sua comunicação que te leva ao seu destino. Você precisa se comunicar com as pessoas. Sim. Porque é isso que vai fazer com que você tenha os resultados que você deseja. Essa conexão humana, verdadeira e um relacionamento vai fazer com que você chegue naquele lugar que você deseja. E foi o que aconteceu comigo. E ali, quando eu recebi a oportunidade para eu apresentar o programa, apesar de ser o meu grande sonho, eu fiquei com muito medo. Muito. Porque eu falei, poxa vida, eu tô aqui dançando. Aí eles falaram, você vai ter que abrir mão de um. Ou você dança ou você vai pro programa. E eu já tinha me afeiçoado com as pessoas ali do outro programa. Sim. Tem como não. E fui pro Temperando. Só que muda. Você entrevistar na rua, que era o que eu tava fazendo, é muito diferente de você estar num estúdio de televisão, com câmera fechada, com várias pessoas ali, diretor. Mudou. E foi, de repente, uma nova adaptação para mim. Sim. Entende? Que às vezes a gente acha que tá pronto, né? Ah, não, aquela mesma entrevista, só vou vir para um ambiente fechado. Tá aqui. Uhum. Aí daqui a pouco vem o diretor e o produtor. O que você tá fazendo? Calma. Calma aí assim. Você tem que seguir isso, isso. Aí você tá, não dá para dar mais jeitinho. Não. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que... E aí é um novo desafio. E outras pessoas. E outras pessoas. Porque lá a vivência foi o seguinte, não tinha pessoas tão generosas quanto eu era. E você vai ter que lidar com vários tipos de pessoas onde você está. A tal da inveja. A tal da inveja. Pessoas que... Peraí, por que ela não eu? Aham. Nossa. que Sabotagem. ela, não eu? Gente, Não eu deveria ter vivenciei, sabotagem. assim, ali eu vivenciei as experiências que mais me fizeram crescer. De ter amigos dentro da minha casa, que dormiam na minha cama, que tava tentando passar rasteira em mim. E quando eu descobri, eu virei pro diretor da TV, eu falei, peraí, essa pessoa vai na minha casa, passa o final de semana na praia, anda nas minhas coisas, se diverte, degusta, e tá falando mal de mim pelas costas e que é o meu lugar? E eu sou bem direta, assim, sabe, gente? Bem franca mesmo, porque eu gosto muito da transparência. Sim. Mesmo. Eu cheguei pro diretor, eu falei, bom, 4 contra 1. Eu falei, talvez eu que esteja errado. Eu falei, diretor, eu que tô errada, porque 4 pessoas e eu que tenho que estar certo, eu acho que eu devo estar errada, né?
Aí eu falei, faz o seguinte, eu não vou conviver com esse tipo de gente, não. Ou eles ou eu. Eu falei, rodei. Uai, Uau. mais fácil tirar 4 do que 1. Mais fácil Mas tirar pode 1 tirar do um que 4, né? pessoas, né? Eles foram tudo embora. Olha que Uau, bom. Foram mandados embora. Porque eu falei assim, Que forte. eu não admito isso, sabe, amigo? Aham. Porque se eu acho que eu tenho uma correção para fazer para você, eu vou chegar no particular Sim. e vou falar com você. Sim. Eu não gosto de puxar tapete de ninguém, muito pelo contrário, eu acho que uma pessoa soma a outra se tem os mesmos ideais. Sim. Então, assim, eu cresci nesse universo. E por que mudar? Porque tá numa ambiência de televisão. Não fazia sentido para mim, entende? Uhum. E aí foi um grande crescimento e uma dor muito grande. Por quê? Porque eu tinha aquelas pessoas como meus verdadeiros amigos. Esses dias a gente estava conversando sobre isso, porque nós passamos por uma situação bem, bem parecida. Enfim, não vem ao caso, né? Mas a gente falava sobre que essas coisas acontecem, até o Kleber mesmo me deu essa luz, assim. Falei, cara, que surpreendente acontecer, porque pessoas que você ajuda, a pessoa que você gera oportunidade para ela, arruma um jeito de tentar te tirar, te colocar de escanteio, te prejudicar. E aí ele falou uma coisa muito sábia, falou assim, Elton, e a gente se sente muito mal por conta disso, porque é exatamente quando a gente baixa a guarda que parece que esse tipo de pessoa, porque não sei se é o tipo de pessoa, mas pessoa que tem esse tipo de comportamento, índole, né? de índole, aproveita exatamente quando os outros estão com a guarda baixa. Né? Então, a gente acaba sofrendo mais por conta disso, porque a gente confiou, baixou a guarda, deu as condições e aí recebe esse tipo de coisa. E que lição da sua parte lidar dessa forma, né? Por quê? Porque tem gente que aceita e até muitas vezes decide viver com os sabotadores. E tem gente que vai para o outro extremo, que realmente se prejudicar, ou pegar e sair fora, ou fazer uma coisa que não tem a sabedoria que você teve. Acho que você teve muita sabedoria ali, né? Nessa forma de lidar com a situação, né? A gente nem sempre tem a mesma sabedoria, né? Mas a gente vai aprendendo com algumas situações e tudo. E isso acontece com todo mundo, porque o inimigo não vai te prejudicar. Ele não tem acesso a você. Os seus amigos têm acesso a você. Sim. E normalmente, e muitas vezes, você não sabe o que está ali no coração da pessoa, sabe? E é natural, é mais um aprendizado. Sim. É mais, não sei se aconteceu antes com você ou não, a vozinha. Sabe? Aquele sentimento, puxa, essa pessoa talvez não deva confiar. Não, a gente tinha claro Tinha, isso. não tinha? Sabe a história do sapo e o escorpião lá? Lembro, então, sim. A gente já tinha falado, poxa, vamos vendo? Vamos colocar o escorpião nas costas e atravessar um Amigo, não rio. dá. Eu falo muito pro Edu isso, porque o Edu é comercial. Sim. Totalmente. Ele é incrível, um diretor comercial extraordinário. E algumas situações eu já vejo. Eu vejo. Eu falo ali, não. Ah, mas não, é a parte comercial. Não. De verdade, gente, eu nego o cliente. Sim. Eu nego o cliente. Por quê? Porque eu não quero estar com pessoas que não têm o mesmo caráter associado à minha imagem. Às vezes eu erro, tá? Sim. Às Normal. vezes eu erro. Normal. Às vezes você tem até aquela vozinha, mas você fala assim, eu vou dar uma oportunidade pra ver se ele de fato quer mudar. Isso já aconteceu muito. Isso eu sou. E aí o que eu falei pra minha esposa, uma vez, nesse quesito que o Elton tava contando, ela chegou super chateada e tal, que tinha sido traído por uma pessoa mais próxima. Eu falei assim, mas amor, não são as pessoas desconhecidas que vão nos esfaquear, apunhalar. Porque essas a gente já vem com a guarda levantada, porque a gente não conhece. E aí que ele falou da guarda baixa. Eu falei assim, são as pessoas próximas que sempre vão nos trair. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque, de fato, quem perdeu não fomos nós. Sim. Foi ela. E às vezes é uma permissão divina pra falar assim, olha, ele não te traiu, eu que afastei. Eu só precisava te mostrar. Aprende. E pra não ficar machucado, vamos dizer assim, aí entra o evangelho de ontem, né? Perdão, 70 vezes 7. É verdade. Perdoa. Tá tudo certo. Não quer dizer que você precisa
conviver, estar junto, né? Sim. Perdoa, tá tudo certo, vida que segue. E aí você olha pra aquela pessoa e fala assim, a vozinha tá falando, mas eu vou dar uma oportunidade pra ela. Então, quando ela te decepciona, tá tudo certo, você só deu mais uma oportunidade. Mas esse feeling é muito importante de você negar cliente. Nós já negamos cliente também. Fala assim, cara, é rentável? É, muito. Mas tá linkado com o nosso propósito? Não tá. Então nós não queremos. É sobre isso. É sobre isso. Porque, às vezes, até a credibilidade da empresa. Sim. Porque o problema que vai nos dar depois Sim. é tão grande, porque envolve jurídico, sai muito mais caro. Sim. Envolve pessoas, eu acreditei na sua palavra e Sim. tudo mais, sabe? Recentemente a gente passou por isso. Eu já estava com a vozinha, eu falei, Du, vigia, vamos dar corda. E é perceptível quando eu sou cismada. As pessoas, eu sou essa pessoa aqui, doce, gostoso, chega, abraça, conversa com vocês, eu sou essa. Vocês vão ver numa roda se eu não acredito na pessoa. Na hora. Eu não preciso me fazer de, não confio, vamos ver. É ela que tem que provar que eu preciso confiar nela. Sim. Entendeu? E aí, dito e feito, não deu 3 semanas. Deu 3 semanas, escorregou. Aparece. E de outras pessoas ainda. Mas tá aí a resposta da oração, gente. Sim. E para nós que trabalhamos com a questão da imagem, da comunicação, é muito importante a gente ter esse zelo. Por exemplo, os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Legando Podcast, se eu não consumir, se eu não acreditar, eu não vou trazer. Tá certo. Por que hoje eu tenho a Quick Power como nossa patrocinadora aqui? Porque nós utilizamos o produto, fez sentido e a gente está transmitindo para nossa audiência. É igual uma que eu vou falar agora sobre investimento, que é a Legacy 87. A Legacy 87 é uma imobiliária lá de Santa Catarina que vende imóvel na planta. Então, uma coisa que meu pai sempre disse, filho, se você quiser de fato investir em alguma coisa sólida, você invista em terra. E aí, nós encontramos a Legacy 87, que é uma imobiliária que tem acesso direto às incorporadoras e ela traz apartamento na planta. Olha só. Você no Brasil todo? No Brasil inteiro. Hoje eles têm a unidade em Santa Catarina e estão vindo para Alphaville também. Daqui a alguns meses eles estão inaugurando a unidade aqui em Alphaville, tá? A Legacy 87 tem contato com as maiores incorporadoras de Santa Catarina, ou seja, tá próximo de Itapema e Balneário Camboriú. E a localização de Santa Catarina é ótima. É ótimo. Também. Eles estão em Porto Belo. E olha só, o plano diretório da cidade já vem com esse benefício. E tem apartamento a partir de R$800 mil, com apenas 10% de entrada, financiamento direto com a construtora, uma valorização extraordinária. Eu sempre gosto de trazer 2 cases aqui. Um dos nossos parceiros de negócio fez um investimento lá, ele comprou um apartamento de 1.300.000 em 3 meses depois já estava valendo 1.600.000 na tabela. Imagina. E quem na que entrega, ganha em 3 meses 300 mil reais? E na entrega ele vai estar avaliado em 3,5 milhões. Uau. Então assim, a Legacy 87 ela foi responsável pela venda do apartamento do Neymar Júnior. Cristiano Ronaldo tá lá, outras celebridades, a cidade está crescendo. Então se de fato você quer investir em imóvel na planta, busque os nossos amigos da Legacy 87, saber, que está lá em Santa Catarina e agora aqui em Alphaville também para ajudar o pessoal da região de São Paulo onde nós estamos. Né? No dia que tiver aquele jantar ali que eu vi no vídeo, me chamem. Nós tivemos 2 jantares aqui. Eu até mandei pro Du. Só que ele não me passou a informação. É porque não bateu a agenda. Tá. Então nós tivemos 2 jantares, fizeram um no Coco Bambu e outro no Fogo de Chão para apresentar aqui. Então eles trouxeram os donos das incorporadoras, fizeram vários pitches lá com promoções extraordinárias. Então de fato realmente é algo que eu acredito. Então, se eu acredito, eu trago para minha audiência. Então, imagine eu colocar um produto que vai me pagar uma boa grana, eu vou ganhar, mas vai prejudicar alguém. Não, e outra, tá muito relacionado ao nosso negócio também, né? De consultoria. Então, uma das indicações que nós fazemos para alavancagem financeira, de patrimônio, é exatamente essa. Então, precisa ter muita credibilidade. É isso aí. E aí, agora eu tenho
uma dúvida que eu acho que é a dúvida da nossa audiência. O momento que você parou e pensou assim, ó, esse é meu sonho, eu quero realizar. Mas quando você tem uma decepção, agora eu vou falar com as pessoas que têm uma decepção, porque eu venho conversando com muita gente que está se decepcionando muito, Ari, se decepcionando muito e travando os sonhos. Sim. E eu acho que no meio do caminho, conversando com bastante artista, é uma área que tem muitas decepções. Muitas. Qual foi a sua maior decepção? Se você pode contar, enfim. Sem trazer a persona, mas se quiser trazer também não tem problema, gente. Nós não Caio somos... Castro, aquele ridículo, brincadeira. Nós não somos polêmicos, mas se quiser trazer uma polêmica. E o que fez você falar assim, não, foi uma decepção, mas eu tenho que trazer força. Você pode trazer um case pra gente? Posso, vamos lá. Primeiro que, assim, antes de eu contar da minha decepção, gente, eu tive tanta frustração, mas tanta, de verdade mesmo, que se fosse por elas, assim, se fosse esse o motivo de parar, eu já tinha parado há muito tempo. A vida é movimento, sabe? E a vida, às vezes, tu tá num buraco tão grande, literalmente, mesmo depois, gente, de anos de carreira, você pode voltar para o fundo do poço. A gente é humano, não é uma crescente. Até a bolsa de valores sobe e desce, por que o humano vai ser diferente? Né? Então, assim, às vezes são decepções profissionais, às vezes são relacionamentos familiares. Não tem como, entende? A gente tem que humanizar. Entender que tudo tem um propósito divino. Sim. Entender que não sejas Deus, né? Sim. Como você falou, Elton. Porém, muitas vezes a gente tá fazendo e quer colocar a força do braço. Muitas vezes a gente quer colocar a nossa força ali porque a gente confunde o poxa, eu não tô em movimento, eu não tô dando o meu melhor e até que hora que Deus pode nos servir, né? Há pouco tempo, acredito que vocês já tenham escutado essa palavra muitas vezes, mas se Deus alimenta os lírios, as aves do céu, que não precisam trabalhar, não precisam fazer nada, veste os lírios dos campos, com uma roupa mais bela do que Salomão, o homem mais rico que existiu, por que não que ele não vai cuidar de nós, seus filhos, né? Quando essa palavra entrou na minha vida, foi há pouco tempo, uns 3 meses talvez, eu estava tendo uma frustração, mais uma vez, profissional. Não da televisão, porque eu tenho vários negócios, outras empresas. Tinha acabado de fechar um estabelecimento que eu não queria ter fechado, porém, a gente também tem que saber a hora de fechar. Sim. E eu estava muito triste. Mesmo, falava, caraca, o problema sou eu? O que está acontecendo, né? Poxa, eu vou ter que mandar embora pessoas que eu amo tanto e tal. E eu ouvi essa palavra na igreja e falei, tá bom, só vou confiar. E naquele momento de tristeza, eu recebi uma oportunidade. Olha que coisa, gente. Tipo, Deus me voltando de novo para eu focar na televisão. A gente recebe uma proposta de novo de Europa, pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Cultura, para a gente ir fazer a cobertura lá em 10 dias. Nossa. E eu ainda pude levar minha mãe. Uau. Então foi eu, o Edu, minha mãe. E o Edu foi um dia depois, voltou um dia antes, porque tinha alguns compromissos comerciais, e eu e minha mãe ficamos. E eu, ali, com a minha mãe, almoçando no Rio Tejo, imagina, uma menina que saiu da comunidade, CDHU, amigo, você não tem noção do bairro, dava tiro à noite no bairro, assim, sabe? Com crenças de pobreza muito grandes, porque meus avós, eles pegaram um navio para fugir da guerra para vir para cá. Então, imagina a vida que eles viveram e que todas as crenças foram só proteção. E a minha mãe olhou para mim e falou, filha, não é que a gente pode realizar todos os nossos sonhos? Com o olhinho cheio de lágrimas ali. Eu falei, mãe... Aí ela falou dos avós e tudo, né? Eu falei, mãe, eles só queriam proteger. Coloca amor aí na hereditariedade. Porque imagina, mãe, sair desse país aqui que a gente estava com os pés em Portugal, pegar um navio que você não sabia nem se ia chegar vivo em outro país, com tantas doenças que existiam na época, uma guerra ali surgindo na Europa, vir para o Brasil e começar do zero.
do zero mesmo. E que a colônia europeia fez muitas riquezas aqui no Brasil, inclusive das uvas e tantas Sim. outras coisas mais, né? Colônias japonesas, etc. Um povo diferenciado. E eu vivi aquilo, depois de uma palavra dessa que eu recebi, foi um momento de uau, Deus está trabalhando na minha vida, sabe? Então a gente tem muitos momentos de uau. Um momento de uau, uma vez, eu falo com todo mundo, tá, gente? Todo mundo mesmo. Então, desde a copeira até o diretor, igual. Tava passando na rua e às vezes eu faço doações de alimentos, sem uma grande turma mesmo. Vou com a Bíblia e vou doar comida. Quem quiser vir comigo, vem. E alimento também. Entendeu? Já fui sozinha, já fui em 2, já fui em 10, já fui em 100. E um morador de rua, sentei ali, eu falei, posso fazer uma oração para você? E tá, pode, senta aí. Cara, ele começou a falar umas coisas que era a resposta de oração da manhã. Para mim, ele nunca me viu na vida, não me conhecia. Não... Então, Deus tá ali na calçada. Você olha, para quem tá na calçada, você acha ruim o cheiro dele e se afasta. Sabe, eu acredito que todo mundo tem e pode sentir a presença dele. Todo mundo pode vir para cá para realizar e para se sentir filho, filha dele. Sim. Ah, frustração. Cara, é alguma coisa que a vida tá te ensinando. O que você tem que aprender? Entende? Para quê, né? Para que quê? serve isso? Para quê? Para quê? Ah, Yari, porque fulano me falou para acordar às 5 da manhã. Ciclano falou que eu tenho que ter esse processo. Beltrano tem falou que tomar tal banho coisa. Cara, cada um tem uma missão. Sim. Igual, hoje eu tenho papo reto com Deus. Mas tem tantas pessoas que acreditam em santos, e por que elas não vão para o céu se elas podem ser muito melhores que outras que falam o nome de Deus, mas está lá traindo a esposa, está lá traindo amigos, está roubando R$1 que seja, tá, sabe? Como assim? Ah, Ari, eu não sei, então eu não julgo. Uma vez eu fui doar alimento na rua, sabe quem fez a comida? Mais de 100 litros de sopa, um ateu. Ele não vai ganhar salvação? Porque talvez ele tenha se decepcionado, porque ele foi coroinha, viveu alguma decepção que não quis comentar, só que está ajudando outros filhos de Deus. Sabe? Então, a gente coloca algumas portas que vão fechando cadeias e a gente começa a ser os juízes daqui da terra. É muito louco isso. É a megalomania, né? Aquela doença que a gente falou, da pessoa querer ser Deus, né? Sim. Ela se coloca no lugar de Deus e ela começa a se tornar um juiz, né? Olha, isso daqui pode, isso não pode. Ó, eu acho que tá errado, E isso tá ela? errado. Você tem que seguir isso daqui. E elas somos nós. Sim. Sim. Eu faço isso quantas vezes, sabe? Eu mesmo, quantas vezes eu erro? Hoje mesmo, sem querer, o meu pensamento de manhã, olha que doideira. Eu nem lembro o que eu pensei. Sei lá o que eu pensei. Lembrei, mas o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aí eu falei, caraca, que isso? Eu falei, nossa Deus, já tem que começar pedindo perdão. Foi mal aí, tô tentando melhorar no processo humano. Sim. Sabe? Sim. Então, a gente tem que começar a nos organizar e parar de julgar o coleguinha, porque o coleguinha, muitas vezes, somos nós. Sim. Verdade. Entende? Então, esse lado mais humano de ser... Isso é sinal de cura, né? Isso é sinal de que você é uma pessoa curada. Essa questão Sou nada, amiga. Eu tenho que me curar muito ainda. Então, mas... Não, eu digo assim, não só você, Ariane, mas no geral, quando a pessoa cria consciência, que é essa união do pensamento com o sentimento, né? Em torno ali da beleza de Deus, da verdade, né? Do que é bom. E aí você junta essas coisas assim, que você é consciente, e aí você é consciente ao ponto de, quando você tem um pensamento que é incoerente com a verdade, com o que é bom, com o que é belo, você fala, nossa, preciso mudar isso.
a perfeição a gente só vai chegar... Não tem como, né? Amigo? Perfeito é só Deus. No céu, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente está lutando para ser melhor. A carne contra o espírito. Exatamente. Sim, isso. Quero entrar num tema rapidamente, que é a discussão entre hoje a TV e a internet. Ai, que briga brutal. Dizem que a TV está ultrapassada e aí a internet é top. Mas aí você vê grandes empresários hoje apostando muito na TV, também na internet. Você, como profissional das duas áreas, o que você tem para falar para esse jovem que quer começar uma carreira e ele sonha de ir para TV, mas ao mesmo tempo a galera fala, não, você tem que ser YouTube, você tem que ir para internet porque a TV está ultrapassada. Qual que é a dica que você, como profissional das duas áreas, daria para essa juventude? Olha lá, você tem que, né? Você tem que. Gente, Virgínia Fonseca tá onde? Na internet, na TV. Na TV. Né? Ela foi pra TV. João, filho do Faustão. Tô falando dos jovens, Sim, tá? sim. Tá na internet, tá na TV. O Whindersson Nunes, nos dois. Gente, são multiplataformas, são comunicações diferentes. A gente atinge públicos diferentes, idades diferentes, personas diferentes. Eu me lembro do Pablo Marçal, vocês conhecem? Sim. O Pablo Marçal, ele tinha me convidado para participar do método IP dele. Sim. Fui e amei, achei incrível. E posteriormente eu chamando ele no Zap, falei, vamos lá para o meu programa, é incrível e tal. E ele me enrolando 6 meses. Tá bom. Encontrei com ele pessoalmente lá na casa dele. Falei, Pablo, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que você é contra a TV. Eu também sou contra a TV. Programas de má qualidade. Programas que não trazem conscientização. Meu programa tem, na época, eu acho que tinha uns 15 anos de programa. No segundo ano de programa, a gente fala sobre empreendedorismo, negócios, turismo, sabe? Culinária saudável, corpo, mente e alma e tal. E, amigo, se você realmente gosta e quer transformar pessoas, no seu Insta, na época, nas lives dele, em uma semana ele tinha alcançado 500 mil pessoas, que eu estava alcançando ali junto com ele também. Na televisão, você alcança 6 milhões de lares. Eu falei, é uma via de mão dupla. Por incrível que pareça, na época, 80% da população no Brasil não tinha internet. Entende? E mesmo se tiver, qual o problema de você estar em um outro canal de comunicação? Assim como a rádio, nunca vai acabar a rádio. Quando a televisão veio e falou, a rádio vai acabar. Que isso? Porque são canais, né? São canais. A comunicação é algo maior, né? Muito. E a TV, o rádio, a internet são canais que vão chegar de maneira específica para cada um, né? É sobre isso, expanda a sua consciência. Aonde você tiver a oportunidade de estar, esteja. Por quê? Porque você vai estar levando e eternizando os seus pensamentos e deixando um legado, se você alcançou o seu propósito. Se você é jovem ainda e fala, meu Deus, não me fala esse negócio de propósito, que eu nem sei qual que é o meu... Relaxa, só continua se movendo que você vai encontrar o seu propósito. Ela fez eu lembrar do Chaves. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será. Por falar em legado, você falou de uma palavra legado. Eu gostaria de falar de uma das nossas parceiras aqui, que é a Trans do Som. Através da pessoa da doutora Luciana, né, que começou e apostou na cidade de Carapicuíba, onde não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém. E ela falou assim, como que eu posso contribuir para essas pessoas aqui do município de Carapicuíba? E ela é médica formada e ela criou a clínica Trans do Som, como você vê aí no vídeo. A Trans do Som, ela é um diagnóstico, um laboratório, posso te dizer que é um dos melhores laboratórios do Brasil e temos a honra e o privilégio desse laboratório renomado ter 3 unidades, Carapicuíba, Alphaville e Jandira, e uma unidade especializada só para as mulheres. É uma empresa completa, com avanço em tecnologia em todos os sentidos. Por exemplo, sendo showroom da Samsung e da GE. Preços que cabem no bolso de toda a família. Por exemplo, tem pessoas que não têm condições de ter um convênio, eles fazem um trabalho através do particular, e se você hoje dizer assim, vi a Trans do Som no Legando Podcast, você vai ter desconto em todos os seus exames. Excelência, utilizando a tecnologia. Um exemplo rápido e prático.
Antes, demorava horas para sair o laudo e ainda as imagens não saíam tão bem. Com a IA, com a tecnologia que eles implantaram, fizeram um investimento extraordinário, com 15 minutos já sai um laudo com uma imagem extraordinária. E detalhe, ela tem essa parte da humanização. Ela fala assim, Kleber, o mesmo remédio que eu coloco na veia do meu filho é o mesmo remédio que eu coloco na veia. E quem conhece a cidade de Carapicuíba sabe que é uma cidade carente, uma cidade pobre, vamos dizer assim, uma das piores rendas per capita do estado de São Paulo. E ela coloca os melhores profissionais. Por exemplo, o laudo dela, quem analisa é o mesmo médico que analisa para o Albert Einstein. Uau. Então, realmente, é uma clínica de ponta, com com tecnologia e, de fato, com preço atrativo. Então, a doutora Luciana, né? Doutora Luciana Dias. Ô, doutora Luciana, eu amo ela. Ela é maravilhosa. Isso, e nos deu uma aula, é nossa parceira ela é desde querida. a primeira temporada aqui do Legando Podcast. Ela ajuda, acredita, aposta muito na gente. Já temos 2 episódios com ela e já estamos cobrando o terceiro porque ela tem... O primeiro dessa temporada foi com ela, né? O primeiro dessa temporada foi com ela. Então, assim, se você se veste bem, gosta de moda, hein? Gosta de moda. Ela é muito antenada em questão de tecnologia, de moda. Ela realmente busca o que há de melhor para a clínica dela. Então, de fato, se você quer ter o seu exame, o seu diagnóstico em um dos melhores laboratórios do Brasil, é a Transdução. Amiga, eu sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas sabemos do seu compromisso, sabemos da sua agenda, que você tem aí bastante compromisso. Nós precisamos marcar o Legando Podcast Arena 2.0. Vamos lá. Né? Eu queria agradecer, né, a sua presença aqui. Gostaríamos de ficar 2, 3 horas batendo papo com você, mas o horário já está encerrando pelos seus compromissos. Eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais para a nossa audiência. Abra o seu coração, fale do seu curso. Fale em Riqueza. Fale em Riqueza, que foi extraordinário. Eu fui lá, participei, aprendi muito. Por mais que a gente faça curso de palestra, de oratória, tudo, sempre a gente aprende um pouquinho mais. Fica à vontade. Obrigada, viu? Daqui a pouco Carlão Saad e Jesus Luz me esperem, meninos. Vocês vão me socorrer ali também. Depois eu ponho um arroba lá. Põe um arroba lá pra gente. Fique à vontade, querido. Pessoal, bom, a mensagem mais importante que eu tenho para falar para você é que essa vida aqui é bem passageira. Né? Então, mergulhe na sua vida mesmo, realize seus sonhos, comece a seguir a sua intuição, que eu tenho certeza que ela ali é um Deus direcionado falando para você. Não esqueça de olhar para o lado, sabe? Eu falo que eu gosto muito de eventos sociais. Eu acho muito importante a gente fazer pelo outro. E fale sim, porque os bons precisam falar, gente. O que a mão direita faz, a esquerda não pode fazer. A gente precisa ser influência do bem nessa terra. Sim. E a gente só vai conseguir isso falando. Por quê? Porque existe uma comunicação muito forte, brava, que fala tudo que é de ruim e que acontece no nosso dia a dia. Só que a gente pode fazer tudo que é de bom também. São tantas coisas boas que acontecem e são muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então, assim como na nossa vida, acontecem 10 coisas boas. Eu te digo o quê? Você abriu seus olhos, você está respirando, possivelmente todos da sua família está bem, você tem um lar, você tem uma cama quentinha que você dormiu hoje, você tomou um café da manhã que você podia saborear, você talvez esteja trabalhando ou você esteja aí com todos os seus órgãos vitais para fazer o que você precisa fazer. Então, tem tantas coisas boas, só que aí você tropeçou na pedra e você vai evidenciar só aquele tropeço. Ou perdeu a hora, de repente Deus te fez perder a hora justamente para não acontecer um acidente na esquina que você nem sabia que ele estava te livrando do milagre. Então, a gente precisa o tempo todo conscientizar e falar assim, eu acredito em você, tem algo de bom por trás de tudo. E a gente é muito protegido, a gente é muito abençoado. E se você está buscando mais disso, tem um grande livro que eu sempre gosto de falar para as pessoas, tem diversos autores bons. Sim. Mas leia a Bíblia, todos os dias, um pouquinho. Ari, o que eu faço? Lê o provérbio, hoje é dia que a gente está gravando, dia 25. Lê dia 25, amanhã, dia 26. Tem lá um provérbio para cada dia, tem 31. Tá bom? Então, você vai ter um provérbio para cada dia. E todo dia, e dia 1º do outro mês. Tá tudo bem, vai ser diferente, porque é um livro vivo. E a gente aprende o tempo todo. Eu acabei de ler Apocalipse inteiro, de novo. Não é um livro
misterioso. Misterioso. Não é um livro que dá medo, é um livro dos finais do tempo. E quem sabe a gente vai viver isso. Sim. Né? Eu só falo, você tente, não deixa para depois, não. Eu, quando era adolescente, eu ficava deixando para depois. A gente jovem, né? Fala, tem todo o tempo do mundo. Todo tempo. Eu não sei quando vai acabar, eu acredito no fim. Então, se acabar amanhã, tomara que eu levante a mão e vá, né? Mas tenha fé. Tem amor pelas pessoas. Às vezes você ainda não se encontrou, mas quando você se encontra no olhar de outro, no coração de outro, a vida muda. Então, essa é a minha mensagem. Me siga nas redes sociais, @ArianeFonsecaOficial, com H na frente. Lá vai ter novidades em breve. Os meninos já estão sabendo, mas eu ainda não posso falar. Não podemos falar. Não podemos falar por causa de um contrato, mas coisas boas virão. Para quem continua se movimentando, para quem continua fazendo que a linguagem crie uma nova realidade. Isso aí, fale e enriqueça. Muito bem. Aí. Escola? Queria agradecer. Eu que Ariane, agradeço vocês. Pela sua história, pela sua presença aqui, por estar deixando um pouco do seu legado aqui no nosso Legando Podcast. E foi uma aula para nós. Foi uma aula de humanidade, uma aula de comunicação. Quero meu feedback. Vou cobrar Tá bom. Depois você me manda um WhatsApp. Uma aula de comunicação, uma aula de humanidade, de vocação, né? E eu tenho certeza que deixou uma mensagem muito poderosa, né? E até um direcionamento para nós. Sim. E para o público que nos acompanha, certamente, para acreditar nos seus sonhos, para saber que a sua história é única e irrepetível, é a coisa mais linda, bela que Deus sonhou. É isso. Quero agradecer o seu sim, mais uma vez. A agenda bateu, né? E você sempre... Poxa, não vi Kleber, uma semana antes. Não vi uma semana antes, ufa. Ela falou isso porque deu um conflito de agenda. Ela viu uma semana antes, mas veio aqui carinhosamente nos atender, abriu espaço na sua agenda. Entrevista grandes empresários pelo Brasil inteiro e se colocou aqui a ser entrevistada pelo Legando Podcast. Obrigado pelo seu sim. Obrigada, amei, viu? Obrigada pelo convite, Kleber, Elton. Parabéns pelo legando de vocês, é incrível mesmo. Eu vejo que a todo momento vocês param e traz o público de vocês, que é um público jovem, para cá, para deixar uma mensagem mesmo, porque é sobre isso. É sobre essa transformação que vocês estão fazendo aqui através do podcast de vocês, trazendo mais pessoas, trazendo informação e transformação. É isso. Isso impacta vidas. Parabéns. Deus abençoe vocês. Amém. Eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.